Covid-19 alerta para a igreja. O que vem ocorrendo em todos os países do mundo, a disseminação dessa doença, é apenas um alerta de Deus para a sua igreja. A igreja descrita em Efésios 5:27, que é uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Esta é a igreja de Deus. Muitos não conhecem Deus. 1 Coríntios 15:34 termina dizendo: porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. E é nossa obrigação fazermos Deus conhecido. Lá no Salmo 105, versículo 1, na parte final diz: fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Muitos não conhecem Jesus. Mesmo os discípulos, em Mateus 8:27, está escrito: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Lá em João 11, versículos 25 e 26, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Feliz é aquele que crê nisso. Muitos estão sem conhecer a Bíblia. Em Marcos 12:24, Jesus pergunta: porventura não errais vós, por não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus? E em Mateus 22:29, ele afirma: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. A razão de nós errarmos é porque não conhecemos as Escrituras e também não conhecemos o poder de Deus. Muitos estão dentro do templo, mas estão fracos e doentes. 1 Coríntios 11:30 diz ali, na leitura que faz parte da Santa Ceia: por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Há pessoas fracas, doentes e as que dormem. A Bíblia ainda diz para nós que se honra a Deus apenas com os lábios. Lá em Mateus 15:8, diz assim, vamos começar no 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Versículo 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens ou de homens. Em João 15:14, Jesus fala: vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. E em João 14:15, ele diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. A pessoa sequer conhece Jesus direito e diz que ama, mas ali o profeta disse que se honra a Deus com os lábios, mas o coração está longe dele. Prega-se algo que não se vive, que não se pratica. Tiago 2,12 diz: assim falai e assim procedei. O nosso discurso tem que ser seguido pela nossa prática, na nossa vida, na nossa vida. Em Tiago 1,22, a palavra diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes,
enganando-vos com falsos discursos. Às vezes o discurso é muito bonito, mas é um discurso enganador. É um discurso enganador. Em Mateus 7, 22 a 24, nós lemos assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Agora o versículo 24 diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, ao homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. O amor que é mandamento. Jesus, em João 13, 34, Jesus diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. E no 35, ele fala o que é a marca do verdadeiro cristão. E nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Mas, em Mateus 24, 12, está escrito que se multiplicar a iniquidade, que está se multiplicando aí o pecado, o iníquo, o mal, o amor de muitos esfriará. Mas nós não podemos ser assim. Nós temos que ter o amor, né? Esse amor tem sido deixado de lado. Lá em 1 João 4,20 diz, se alguém diz, eu amo a Deus, mas aborrece o seu irmão, essa pessoa é mentirosa. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos este mandamento, repito, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Esse amor está faltando nas igrejas. Em 1 Coríntios 13, diz que o amor, a partir do versículo 4, diz assim, que o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses próprios, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, não é injusto, mas folga com a verdade. A verdade é Jesus. Diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E no versículo 8 diz que o amor nunca falha. Mas, meus irmãos, e o perdão? O perdão parece que já não existe, já não se perdoa. Mas em Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte, Jesus diz, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. No 15, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Quem não perdoa não é perdoado. Não se engane, não nos enganemos. Quem não perdoa não é perdoado. Não há reconciliação. Mateus 5, 23 e 24 dizem assim, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, tem gente que fala que está levando a oferta ao altar, cultuando a Deus, está trazendo a oferta ao altar, oferecendo-se no altar, conforme diz ali em Romanos 12:1,
o culto racional, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas diz lá, quando se traz a oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, é para deixar ali diante do altar a tua oferta e ir reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem apresentar a tua oferta. Senão você, senão eu, seremos hipócritas. Seremos hipócritas. Amados, as viúvas e órfãos não são atendidas. Em Tiago, capítulo 1, versículo 27, diz: a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tem gente aí que não cuida nem de viúva, nem de órfão, e às vezes está envolvida em corrupção. Nós lemos aí Tiago 27, leia também depois. Paulo fala dos tempos trabalhosos, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 7. Ele diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão dias trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, aparência de santidade, mas negando a eficácia dessa santidade, a prática dela. Destes, diz Paulo, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Não é deixado de oferecer o aprendizado, mas a pessoa não recebe. É importante ver isso. Pedro fala também em homens que farão negócios de nós. Ele diz ali em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3, e por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Essas pessoas serão brevemente punidas, esses que fazem negócios da igreja imaculada, santa e irrepreensível. É importante nós atentarmos para isso. Paulo novamente fala deles, em 1 Coríntios 5, de 9 a 11. Ele fala ali que com estes tais nós não devemos nem ainda comer, ali no versículo 11. Depois você leia 1 Coríntios 5, de 9 a 11. Muito importante esse texto. Essas pessoas pensam ser alguma coisa. Aos Gálatas, Paulo escreve no capítulo 6, versículo 3, porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Essas pessoas vivem se enganando. Há perseguições. Há perseguições dentro da igreja. A igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, santa e irrepreensível dentro dela. Ela vive num meio, ela está dentro do meio que tem perseguições. 2 Timóteo 3, 12 e 13 falam isso.
No 12, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Quem quer viver uma vida santa, procurando conhecer a Bíblia Sagrada, conhecer a Deus, o que Jesus manda que nós façamos e pôr em prática aquilo, quem quer viver uma vida santa, na prática, conforme diz Mateus 7,24, essas pessoas são perseguidas. E no versículo 13 aqui, de 2 Timóteo 3, diz: mas os homens maus e perversos, outro lugar fala enganadores, eles irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Enganando e sendo enganados. Deus tudo está vendo. Em Provérbios 15:3 diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Em Hebreus 4:13 diz: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes diante ou aos olhos daquele com quem temos que tratar. Nós vamos ter uma tratativa. Não é com homens, mas é com Deus que tudo vê, que tudo sabe, que tudo contempla. E finalmente, eu quero aqui já ir concluindo com Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14, que dizem assim: de tudo o que se tem ouvido da palavra, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Pois porque este é o dever de todo homem. É o dever de todo homem temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Por quê? Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto. Porque em Mateus 10:26 diz que não há nada encoberto que não haja de ser revelado, nem nada oculto que não haja de ser sabido. Mas ele diz aqui tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Ele é Senhor dos senhores e é Rei dos reis. Em 1 Timóteo 6,15 diz que ele é o único e poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Em Apocalipse 17,14 diz: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Em Apocalipse 19,16 diz: e no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores. E concluindo, eu quero lhes dizer o que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 11, versículos 35 e 36. Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Quem que deu primeiro para Deus? Em Jó 41:11 está escrito: quem me deu primeiro para que eu haja de restituir-lhe? Porque tudo que está debaixo dos céus é meu. Mas aqui em Romanos fala: quem que deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Alerta, igreja.